A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui estamos nós em mais um vídeo e desta vez estarei respondendo algumas perguntas que nos foi feito a respeito da lição de domingo, da primeira lição desse segundo trimestre. Foi nos feito algumas perguntas e nós queremos tirar essa dúvida dos nossos irmãos ouvintes que estavam tanto nos ouvindo quanto estavam nos assistindo, né? A lição de domingo passado, ela nos falou exatamente sobre carta aos Efésios, né? Saudações aos destinatários. É a nossa primeira lição do ano de 2020 e que o comentarista da nossa lição é o pastor, também conhecido como pastor Batista, né? Ele é o pastor Douglas Batista, né? E ele trouxe uma lição, 3 lições maravilhosas para nós estarmos discutindo ao longo desse trimestre. Obviamente, muitas dúvidas irão surgir e muitas polêmicas também irão surgir, principalmente quando o assunto é rebatismo ou quando o assunto é cidadania romana de Paulo ou quando é predestinação, né? Deus escolheu uns para o céu, outros para o inferno. As pessoas possuem essas dúvidas, né? E nós queremos aqui, pelo menos, tentar sanar um pouco dessas dúvidas. E ao longo desse trimestre nós iremos estar gravando outros vídeos, tirando outras dúvidas dos nossos irmãos. Tá bom? E desde já eu peço para que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, você recomende esse vídeo para os seus amigos, para estar compartilhando. Vamos todos juntos aprender e dar uma força aí para o nosso canal, que nós estamos apenas começando na nossa simplicidade, mas vamos tentar aqui responder algumas perguntas aos nossos irmãos que assistiram a aula de domingo passado. O professor da nossa lição de domingo passado foi o pastor Janderson. Nós estávamos transmitindo ao vivo pelo canal da Igreja Assembleia de Deus Ministério Comadé e foi nos feito uma pergunta. A primeira pergunta que nos foi nos feito fala-nos sobre como Paulo poderia ser cidadão romano, sendo que ele mesmo tinha o pai e a mãe eram judeus e ele era judeu. Como ele pode ter tido uma cidadania romana se ele não nasceu em Roma? Foi essa pergunta que nos foi feita, né? Vamos fazer aqui uma recapitulagem, né, sobre a questão da autoria de Paulo. Paulo sempre começa as suas cartas mostrando a sua autoridade apostólica, falando que era o apóstolo de Jesus Cristo, né? Vamos entender. Paulo ele tinha 2 cidadanias, sendo que ele era judeu e a outra era romana. No capítulo de número 22, dos versículos de número 25 ao 28, o apóstolo Paulo ele fala que ele tem essa cidadania por nascimento. Eu acredito que seja exatamente aí onde tem a dúvida da nossa querida irmã, que nos fez essa pergunta: como Paulo pode ser cidadão romano se ele era judeu e seus pais eram judeus? Nós vamos entender um pouco melhor quando nós entendemos um pouco da história acerca que envolveu o nascimento do apóstolo Paulo. Então, primeiramente, Paulo, né? Paulo era nome romano e Saulo era nome judeu, né? Paulo significava pequeno, né? E Saulo fazia uma homenagem ou uma referência ao rei que foi escolhido pelo povo, né? Ao rei Saul, né? Que também é chamado de Saul, né? Então, lembrando também o que nós podemos lembrar também. Paulo falava o aramaico em sua casa, né? Paulo era um fariseu nato, né? Um homem muito voltado às questões da lei, o mais zeloso da sua época, vamos dizer assim.
extremamente zeloso. Mas como que Paulo conseguiu essa cidadania romana, né? Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Cidadania romana, ela era conquistada por algumas maneiras, né? Qual maneira que poderia se conquistar uma cidadania romana? Bom, uma pessoa poderia conquistar essa cidadania romana trabalhando muitos e muitos anos para Roma, né? Principalmente no corpo de vigilantes, ele era praticamente agraciado com essa cidadania. Também ele poderia receber essa cidadania romana quando ele gastava muito dinheiro em construir um patrimônio na localidade de Roma, né? Ele gastando muito dinheiro em construindo uma casa, uma escola, vamos dizer assim, né? Então, essa grande quantia de dinheiro era, em forma de gratidão, era concedido o direito romano a esta pessoa também. Quando por muitos e muitos e muitos anos, né, essa pessoa levava mantimentos a Roma, e também, devido a isto, em forma de gratidão ao serviço prestado a Roma em termos de alimentação, era dado a esta pessoa o direito da cidadania também, né? Ou então, por ele ter moído, vamos dizer assim, moído muitos grãos em Roma, né? Quando trabalhado muito em Roma, era concedido a cidadania. Ou o mais conhecido, né? Ou ele era cidadão romano. Mas só que tem algo na história que vai nos esclarecer o porquê Paulo obteve essa cidadania romana. Por volta do ano 100 a 44 a.C., o imperador Júlio César dera aos moradores de Tarso da Cilícia, onde Paulo nasceu, né, dá a esses moradores o direito da cidadania romana, os privilégios da cidadania romana, tanto os direitos quanto os privilégios da cidadania romana. Então, quando Paulo nasceu, Paulo era de Cilícia, né? Paulo era de Tarso da Cilícia. Cilícia era uma província da Ásia Menor de Roma, né? Onde onde o imperador Júlio César governava, dava ali as ordens ali naquele local. Então ele era cidadão romano aonde o imperador deu a ele, a família dele, esse direito, né, de se chamar cidadão romano. Paulo não prestou nenhum desses serviços que nós falamos anteriormente, mas pelo fato dele ter nascido exatamente nesse período, né, e do Júlio César, nascido em Tarso da Cilícia, por volta do ano 100 ao ano 44, este imperador, né, deu a todos os cidadãos o direito e os privilégios da cidadania romana. Bom, então tá aí mais ou menos que possa esclarecer um pouco esta dúvida da nossa irmã. Uma outra pergunta que nos foi feita sobre a lição anterior, né, era que se Paulo havia rebatizado, né, aqueles discípulos. Nos perguntaram, evangelista Igor, aceitamos dois batismos, né? Aceitamos dois batismos? Como nós podemos entender? Como nós podemos entender a questão quando Paulo chega em Éfeso, né? Quando Paulo chega em Éfeso, ele se depara com aqueles 12 discípulos, né? Que, diga-se de passagem, que não eram os 12 apóstolos, tá, irmãos? Não eram os discípulos, os 12 que Jesus havia escolhido, até porque Judas havia se extraviado, filho da perdição, né? Entregou Jesus e depois foi atirar a sua própria vida. Mas eram 12 discípulos que residiam e estavam ali em Éfeso, né?
aonde Apolo também passou por ali pregando, né? Aí a pergunta foi a seguinte, evangelista Igor, esses discípulos foram batizados 2 vezes, mas nós não defendemos que é apenas um batismo, né? Verdade, nós defendemos que é apenas um batismo. Nós temos que entender o seguinte, eu quero fazer aqui algumas observações primeiramente sobre aqueles 12, né? Eu vi muita coisa na internet. De princípio, eu não atarefado com as coisas do dia a dia aqui, trabalhando, né? E eu, de forma equivocada, eu até publiquei um vídeo dizendo que aquele episódio havia sido um equívoco do comentarista. Longe de mim, né, um pobre mortal que nem eu, discordar de um grande homem de Deus, teólogo, doutor, mestre, que sabe muito mais do que eu, né? Mas eu ouvi muitas coisas faladas na internet, baixei algumas defesas, né, acerca do rebatismo, né? Mas nós entendemos o seguinte, um pouco do conhecimento que nós possuímos, aqueles discípulos, os 12, eles eram crentes, irmãos, né? Eu vi muitas pessoas falando que aqueles discípulos não eram crentes, que quando Paulo chegou lá em Éfeso, começou a observar a conduta deles, né? E viu que não condizia com a conduta de alguém que tivesse fé em Jesus Cristo, né? Então acreditava-se que eles não eram crentes por causa disso, então necessitava rebatizar novamente, desta feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é nada disso, irmãos, tá? Aqueles discípulos eram crentes. Aqueles discípulos eram crentes. Por que eu digo que eles eram crentes? Por que eu falo que eles eram crentes? Por que eu digo então que eles eram crentes? Eles eram crentes quando nós analisamos o texto grego, nós analisamos e começamos a perceber algumas coisas. A primeira coisa que nós percebemos que eles são chamados de discípulos. O escritor de Atos, os Apóstolos, todos nós conhecemos e sabemos que aquele escritor ali é Lucas, né? Lucas, um médico grego, gentil, né? Um homem muito culto, um homem muito letrado, conhecedor da medicina, e se converteu ao cristianismo e passou a registrar ali os passos da igreja primitiva e começou a registrar os passos do apóstolo Paulo na obra missionária. Pois bem, Lucas se refere àqueles homens, aqueles 12 varões, como discípulos. Não podemos pensar que aqueles homens não eram crentes exatamente por algumas palavras que Lucas utiliza para falar acerca daquelas pessoas. A primeira palavra, o primeiro vocábulo ali que aparece, vocábulo grego, é matetas, né? Matetas significa discípulos, né? Só que é interessante que esta palavra, discípulos, que Lucas utiliza, ele utiliza a mesma palavra para se referir a Ananias, no capítulo 9, né? No versículo de número 10. Ele usa essa mesma palavra para falar sobre Tobias, no capítulo 9, né, no versículo 36, e sobre Timóteo. Lucas utiliza para falar sobre Timóteo em Atos capítulo 16, no versículo 1. Então, se você for ver nessas 3 referências, a mesma palavra, as matetas, se repete para falar sobre Ananias, Tobias e Timóteo. Então eu não posso falar que aqueles homens não eram crentes, porque Lucas usa essa palavra para se referir a pessoas crentes, né? A pessoas crentes, aos discípulos, aos servos de Deus, né? A segunda coisa que nós temos que destacar também dentro do vocábulo do texto grego é o fato de Lucas afirmar que eles creram.
né, que eles creram. O vocábulo grego é pisteusantes. Esta palavra, esse vocábulo, é um particípio auristo, né? Às vezes eu tenho dificuldade de falar esses nomes esquisitos, né? Particípio auristo. Ele foi traduzido como quando credes, né? Quando credes, no versículo 2. Se nós formos olhar lá na nossa lição, no versículo 2 de Atos 19, está escrito lá, quando credes. Quando credes, o vocábulo é pisteusantes, né? Ou seja, denota fé e conversão. Até porque, irmãos, outro sim, até porque o batismo de João, ele foi ordenado por Deus, né? Deus enviou João a batizar. João dá testemunho disso. João diz assim, aquele que me enviou a batizar, me disse, quando vires o Espírito descer sobre este é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem foi que mandou João batizar? Foi Deus, né? Então o batismo de João era praticado, estava ainda sendo praticado nesse período, né? Era um batismo válido. Todos que iam ali eram batizados assim, no batismo de João. Jesus foi batizado por João. Jesus não foi batizado no batismo cristão, né? Os 12 discípulos provavelmente foram batizados também, né, no batismo de João. E não há registro deles sendo batizados no batismo cristão. Então, aquele batismo era, sim, válido. Só que tem um porém. Quando o comentarista da nossa lição, se você pegar a sua lição aí, quando o comentarista da nossa lição, ele diz lá no subtópico 3, né? No subtópico 3, o tópico 1, a igreja de Éfeso. Ele diz, Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo, né? Aparentemente nos faz entender que realmente foi um segundo batismo. Quando ele não fala aqui da fórmula batismal, né? Da forma como se deveria batizar, aspersão, imersão, se só molha a cabeça ou se mergulha o indivíduo dentro d'água, né? Mas ele estava falando sobre a fonte de autoridade batismal. Quando ele diz lá que Paulo, eles ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus, fala-nos que eles foram, após eles obterem um melhor conhecimento sobre o que significava o batismo e sobre o que significava a obra salvífica de Cristo, então eles pediram o batismo. E desta feita, na autoridade de quem enviou eles a batizar, o próprio Jesus. Ide, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se tornou aí o batismo cristão, né? Ou seja, o batismo em vigor, né? Havia o batismo de João Batista? Havia o batismo de João Batista, mas era uma compreensão incompleta acerca de Jesus Cristo. Era tão incompleta acerca de Jesus Cristo que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. O foco do texto não está necessariamente no batismo nas águas, em águas, né? Mas está exatamente no revestimento de poder. Porque a pergunta que Paulo fala, a primeira pergunta é que se eles já receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E eles disseram que nem sabia que existia o Espírito Santo, né? Então denota o quê? A falta de conhecimento deles acerca da realidade do batismo, né? Então Paulo explicou para eles o batismo,
Então eles sentiram que havia necessidade de serem batizados dentro desta fonte de autoridade, Jesus Cristo, que automaticamente era o batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, o batismo de João Batista era um batismo que era válido, mas quando chega um novo entendimento, a nova compreensão sobre acerca do batismo, eles sentiram a necessidade de batizar-se novamente, né? Não se trata da fórmula, mas se trata da fonte de autoridade de Jesus Cristo, né? Mas a igreja, ela não pratica 2 batismos. Nosso credo acredita-se que é um batismo apenas, né? Se você foi batizado nas águas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é legítimo, está válido, né? Você nasceu de novo, você ressuscitou, morreu ali para o mundo, né? Que é o simbolismo do batismo. Você morreu ali para o mundo e ressurgiu para Cristo, né? Então é um batismo válido, né? Agora, por imersão, por aspersão, isso é um grande debate que até hoje tem aí mundo afora, séculos afora, a respeito daqueles que defendem que batismo tem que ser mergulhar dentro da água. Outros dizem não, o batismo tem que ser, pode ser só jogar água na cabeça. Até porque, irmãos, esse simbolismo de água, de descer as águas, né? Esse simbolismo era muito comum na época. Essa cultura de se ingressar em algum credo, em alguma religião, era muito comum na época. Todos que queriam fazer parte de alguma denominação, de alguma religião, vamos dizer assim, né? Denominação do nosso tempo, né? Naquele tempo, eles tinham que representar isso através do batismo em águas, que acreditava-se que era a purificação, o renascimento, né? Os sacerdotes se purificavam dentro dos tanques, né, com água, e eles se purificavam. Isso tudo fazia parte do contexto histórico, cultural, social da época, e que era uma linguagem muito comum que era utilizada na época. Lembra que em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então era uma linguagem muito conhecida sobre a questão da purificação, se o indivíduo deveria purificar-se para ingressar numa nova religião e assim prosseguir a sua vida, né? Então tá aí, tá? O batismo cristão se tornou válido, né? O batismo de João Batista, vamos dizer assim, é como se o batismo de João Batista fosse um cheque pré-datado, né? Um cheque pré-datado que foi compensado na morte e ressurreição do Senhor e na ordenança de Cristo, dizendo: batiza agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Foi um clareamento da lei no Novo Testamento, né? Até porque ali o contexto social ali é o Antigo Testamento ainda, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda, você pode colocar aí nos comentários que a gente procura esclarecer melhor, né, à medida do possível, tá? Uma outra pergunta também que foi feita para mim, né, foi assim: Evangelista Igor, deixa eu ver, eu não anotei, mas mais ou menos assim, sim, Evangelista Igor, é batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo? É batismo com ou batismo no? O que os irmãos acham aí, hein? É batismo com ou batismo no? Né? No nosso português tem uma grande diferença, né? Quando se trata de batismo de revestimento de poder, tem uma grande diferença.
Só que nós não podemos ler a Bíblia dentro da nossa ótica. No sentido de quê? No sentido da nossa ótica gramatical, né? Porque nem sempre as palavras têm o mesmo significado no texto grego, né? O texto grego tem uma abrangência maior de significados, né? Então, como é que se resolve isso? Isso nós só vamos conseguir entender quando nós entendemos um pouco sobre o grego, né, que é exatamente o que vai nos trazer um esclarecimento. Principalmente essa pequena palavra, né, que é dentro do vocábulo grego é o en, né? Essa pequena partícula, né, vamos dizer assim, é uma preposição, né? Essa pequena partícula, vamos dizer, né, que é o en, né? Eu esqueci exatamente o nome que se dá. Então, o texto grego seria mais ou menos Mateus capítulo 3, versículo 11, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou será batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Mas o texto grego nos diz batitizen en pneumati hagion, o hagio, né? Significa essa pequena partícula en, né? Que é traduzido como com, mas também pode ser traduzido como no. A gramática grega nos tem essa variação, com ou no, né? Então, para o texto grego, tanto faz batismo com ou batismo no Espírito Santo, né? Mas para ficar melhor para a nossa expressão, então é recomendado que dentro do nosso português é recomendado que a gente sempre utilize a expressão batismo no Espírito Santo. Até porque, se eu falar batismo com o Espírito Santo no nosso português, nos faz entender o quê? Que o Espírito Santo está sendo batizado junto comigo nele mesmo. Né? Batismo com, eu fui batizado com o Espírito Santo, nos faz entender que o Espírito Santo estava indo junto comigo para o batismo e qual nós dois fomos batizados no Espírito Santo, né? Então, por mais que o texto grego nos traz essa variação, é melhor nós usarmos o batismo no Espírito Santo, porque quem é revestido e introduzido do poder de Deus somos nós, né? O Espírito Santo vem e nos reveste de poder, ou eu sou mergulhado dentro desse oceano do Espírito e somos revestidos de poder para fazer a obra de Deus. Tá bom? Eu acredito que foram essas perguntas e quero deixar aqui claro que nós não somos conhecedores de toda a verdade, né? Se foi bem, se foi ruim as minhas explicações, deixa aí embaixo. Nós vamos melhorando a cada dia e eu tenho certeza que nós vamos aperfeiçoando aí o nosso conhecimento e aprendendo uns com os outros. Tá bom? Então que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula no domingo que vem. Nós estaremos ao vivo no canal da Igreja Assembleia de Deus Comadé. Assista a nossa aula, vamos interagir conosco, faça suas perguntas. Nós teremos lá uma forma diferente de trabalhar, de lidar com a EBD. Você vai poder agir, você vai poder interagir junto conosco. Então, não deixe de assistir às nossas aulas no dia de domingo, tá bom? Domingo, a partir das 9 horas, estaremos ao vivo no canal da Assembleia de Deus, Ministério Comadé. Procura lá e participa junto conosco. Que Deus te abençoe.